Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe, que a paz de Jesus esteja sempre conosco. O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra consoladora que tanto nos esclarece, traz no seu capítulo 1 as 3 revelações: Moisés, Jesus e a doutrina espírita. A história da humanidade, obedecendo à lei do progresso, é feita de constantes revelações. E para isso, Deus sempre manda seus representantes ao planeta para que eles nos façam revelações e para que nós possamos entender a sua lei. Foram muitas revelações ao longo da história, mas Kardec identificou essas 3 revelações como as grandes revelações, ou as mais importantes revelações. E começando a leitura sobre Moisés, o Evangelho nos diz o seguinte: que a lei de Moisés é composta por 2 partes bem distintas: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por ele mesmo. A lei de Deus é inalterável, já a lei civil ou disciplinar era apropriada aos costumes e ao povo daquela época, por isso modificou-se com o tempo. Estima-se que Moisés viveu em 1500 ou 1600 anos antes de Cristo. E quando ele tinha cerca de 40 anos, tirou a vida de um feitor egípcio que maltratava os escravos judeus. E por isso ele fugiu para o deserto de Midian, onde foi viver, e casou-se, teve filhos, e foi lá que ele recebeu a mensagem para que libertasse o povo hebreu da escravidão egípcia e fosse em busca da terra prometida, Canaã, que era Canaã. E foi durante essa jornada que ele, no Monte Sinai, recebeu a tábua dos 10 mandamentos, que deu origem à lei mosaica. Os 10 mandamentos é uma lei de caráter divino, e por isso permanece válida até os dias de hoje. Mas Moisés também teve que criar leis que regulamentavam os costumes do seu povo naquela época. Leis que se extinguiram com o tempo. Moisés e o povo hebreu acreditavam no Deus único, no monoteísmo. Porém, como o povo hebreu era um povo recém-saído da escravidão e mantinha costumes violentos, rebeldes, rudimentares, Moisés teve que atribuir a esse Deus um caráter severo, punitivo, um Deus vingativo e cruel, para poder controlar o povo. E por isso Moisés atribuiu a todas as suas leis o caráter divino, coisa que já era costume das autoridades dessa época. E o Evangelho continua falando sobre Moisés, que essa lei, conhecida como os 10 mandamentos, foi recebida por Moisés no Monte Sinai e é considerada uma lei válida para todos os tempos e para todos os países, tendo por isso mesmo um caráter divino. Moisés precisou criar várias leis rígidas para manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Era preciso combater os abusos e os preconceitos adquiridos pelo povo hebreu durante os anos em que permaneceram como escravos no Egito. Moisés, para dar autoridade às suas leis, precisou atribuir-lhes uma origem divina, assim como já haviam feito todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se sobre a autoridade de Deus,
Somente a ideia de um Deus terrível poderia impressionar os homens ignorantes, pouco desenvolvidos moralmente e com pequeno senso de justiça. É evidente que Moisés, ao incluir entre os seus mandamentos não matar e não fazer o mal ao próximo, não poderia se contradizer fazendo uma lei que mandasse exterminar outros povos. Assim, as leis de Moisés tiveram um caráter essencialmente transitório e foram úteis somente para a sua época. Esse momento foi sendo amadurecido e a ideia de um Deus único foi se ampliando, se disseminando entre outros povos. E 1500 anos depois, Jesus chega ao planeta encarnado, trazendo novos conceitos, trazendo uma nova compreensão sobre qual a nossa relação com Deus, como nós devemos nos relacionar com as leis divinas. O Velho Testamento já previa a vinda do Cristo e também pregava o amor ao próximo. Jesus reforçou esses ensinamentos e ainda acrescentou que, além de amar o próximo, nós temos que amar até os inimigos. Jesus se denominou o Filho de Deus e foi reconhecido como Filho de Deus. E ele disse: não pensem que eu vim destruir a lei ou desmentir o que os profetas disseram. Não vim destruí-los, mas vim para dar cumprimento às leis de Deus. Em verdade, eu digo a vocês que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja totalmente cumprido. Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la e desenvolvê-la, ajustando-a ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, Jesus teve o cuidado de modificá-las profundamente, tanto no seu conteúdo quanto na forma de aplicá-las. Combateu os abusos das falsas interpretações e das práticas exteriores, ou seja, rezas longas, cheias de rituais, com palavras repetidas e sem nenhum sentimento vindo do coração. Jesus reformou radicalmente as leis de Moisés, resumindo-as nas seguintes palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou: está aí o resumo de toda a lei e de tudo o que os profetas vieram ensinar antes de mim. Jesus disse: o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja totalmente cumprido. Ao falar assim, ele quis dizer que nem o mundo espiritual, nem o mundo material se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre os homens e os espíritos. É preciso que a lei de Deus seja praticada plenamente na terra, em toda a sua pureza e com todas as suas consequências. De que adiantaria estabelecer uma lei para privilegiar alguns homens ou até mesmo um único povo? Todos os homens, sendo os filhos de Deus, recebem dele, sem distinção, a mesma dedicação. Então, quando Jesus disse que não veio destruir a lei, foi a lei de Deus que ele não veio destruir. Mas a lei mosaica, ele modificou muita coisa. Começando pela ideia de Deus vingativo e cruel, que ele transformou no conceito de Deus amoroso, misericordioso e bom. Ele não concordava com o direito de matar uma pessoa como punição disciplinar. Também combateu o orgulho, o egoísmo, a hipocrisia da época. E isso contribuiu para que ele fosse perseguido e morto. Jesus veio nos ensinar a amar,
mas não só falando, e sim dando o exemplo. Veio ensinar também que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, independente da sua condição. E Jesus foi de tamanha grandeza que ele dividiu a história em dois tempos, antes dele e depois dele. E o papel de Jesus não foi somente o de um legislador moralista, que utilizou apenas a autoridade de sua palavra. Ele veio trazer vários ensinamentos aos homens, cumprindo assim as profecias que anunciaram a sua vinda. Sua autoridade vem da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Entre tantas coisas, Jesus veio ensinar que a vida definitiva não está na terra, e sim no plano espiritual. Ele veio mostrar também os caminhos que conduzem o homem até esses planos e a maneira de se reconciliar com Deus, para que o retorno ao plano espiritual após o desencarne se dê em uma condição melhor. Preveniu sobre as coisas que iriam acontecer para que os destinos da humanidade pudessem se cumprir. Entretanto, Jesus não pôde transmitir todo o seu conhecimento, pois os homens ainda não estavam preparados para recebê-lo. Assim, limitou-se a lançar a ideia das coisas que ainda não podiam ser compreendidas. Para receber as verdades de forma completa, o espírito humano precisaria adquirir certo grau de maturidade. Caberia à ciência contribuir para que essas ideias pudessem ser reveladas. Portanto, era preciso dar tempo para que a ciência progredisse. Então veio a terceira revelação. E não veio personificada em alguém, mas veio através de um trabalho coletivo dos espíritos. Tanto é que os ensinamentos dos espíritos vieram esclarecer tudo o que Jesus disse. Eles vieram nos ensinar como podemos ser melhores, nos libertando das paixões humanas. Vieram nos ensinar o que nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Que não basta apenas acreditar em Deus, mas temos que vivenciar os seus ensinamentos para fazer cumprir a sua lei. Vieram nos ensinar que a busca do reino de Deus começa dentro de nós e que a vida futura depende do que fazemos no presente, em nossos atos e nossas ações. E o Espiritismo, diz o Evangelho, é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas ao contrário, como parte de um processo natural, onde a vida continua após o nosso desencarne. Continuaremos vivendo no mundo espiritual de modo muito semelhante ao que vivemos na Terra. Jesus se referiu a esses aspectos em muitas oportunidades, mas seus ensinamentos não foram compreendidos e muitos foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é um instrumento que nos ajuda a compreender de forma fácil os ensinamentos de Jesus. É que a lei divina é uma só, imutável, e os homens só recebem as revelações de acordo com a sua condição evolutiva. A lei do Antigo Testamento corresponde à primeira revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Moisés. A lei do Novo Testamento corresponde à segunda revelação e foi trazida pelos ensinamentos de Jesus. Já o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Ele não veio através do ensinamento de um único homem. Ele é produto do ensinamento de milhares de espíritos
que se manifestaram em todos os pontos da Terra, através de uma multidão incontável de médiuns. O Espiritismo é um ensinamento coletivo, pois cada espírito veio trazer a contribuição de seus conhecimentos, anunciando a existência do mundo espiritual e o que encontraremos após a nossa passagem pela Terra. Do mesmo modo que Jesus disse: "Não vim destruir a lei, vim cumpri-la", o Espiritismo também diz: "Não vim destruir a lei cristã, vim executá-la". O Espiritismo não ensina nada que esteja em desacordo com o que o Cristo ensinou. Ele procura explicar de uma maneira fácil para que todos possam entender o que Jesus falou de forma simbólica. Tendo a supervisão do Cristo, foi por ele mesmo anunciado em diversas passagens. Assim, o Espiritismo chega com a finalidade de preparar a humanidade para as transformações que acontecerão na Terra, visando sua mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, meus irmãos, se engana quem pensa que a humanidade está simplesmente vagando à toa no planeta, sem nenhum propósito, que tudo é obra do acaso, e esquece que somos governados por uma inteligência suprema, que existe todo um planejamento, desde antes da criação do nosso planeta, que é administrado por uma instância muito superior, que comanda o nosso destino e de acordo com as leis divinas. Por isso, essa conexão entre as três revelações. Moisés previu a vinda do Cristo e o Cristo anunciou a vinda do Espiritismo. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Fiquemos todos com Deus e até a próxima.